Ok. Boa tarde a todos, mais uma vez. Tiro a máscara, penso que tenho distanciamento suficiente aqui para as pessoas que estão aqui à minha frente. Bem-vindos a esta sessão de apresentação da 42ª edição dos Anais do Município de Faro, neste sábado radioso e neste bonito Salão Nobre. Começo por agradecer a presença dos membros da mesa, excelentíssimo Senhor Presidente do Município de Faro, Dr. Rogério Bacalhau, excelentíssimo Professor Guilherme de Oliveira Martins, hoje na qualidade de diretor da revista Anais do Município de Faro, excelentíssimo Senhor Professor Dr. João Guerreiro, professor catedrático na Universidade do Algarve, e Doutora Elsa Vaz, técnica superior do Município de Faro e co-coordenadora dos Anais. Cumprimento também os senhores vereadores e todos os convidados presentes. Começo por dizer que esta edição dos Anais que hoje apresentamos, para além de um conjunto de artigos que versam sobre diversos temas do património cultural de Faro e do Algarve, é marcada por uma nova liderança editorial, assumida pelo professor Guilherme de Oliveira Martins, ao aceitar receber o testemunho do saudoso e amigo professor Joaquim Romero Magalhães após a sua partida. Ao professor Guilherme de Oliveira Martins, o nosso e meu agradecimento pessoal. Relembro que desde o dia 7 de setembro é também cidadão honorário do município de Faro. Não posso deixar de fazer, e acho que nunca é demais relembrar, que a revista Anais, a nossa revista, Anais do Município de Faro, é a publicação regular mais antiga do município de Faro, com a primeira edição em 1969. Com formatos e conteúdos muito diferentes dos de hoje, é certo, e que se foram, obviamente, alterando com o passar do tempo e, obviamente, devemos recordar os anteriores diretores. O fundador da revista, o professor José António Pinheiro e Rosa, o doutor Libertário Viegas, aqui presente, e, claro, o já referido professor Romero Magalhães. Os Anais do Município de Faro continuam a ser, constituem uma preciosa fonte de informação e de conhecimento para estudantes e investigadores, e vejo nesta última edição um trabalho de muito rigor, mas também de paixão. E isso acho que todos nos devemos orgulhar. Um agradecimento especial, claro, como não poderia deixar de ser, a todos os autores e colaboradores que fizeram deste volume um importante meio de desenvolvimento do conhecimento. Queria só realçar que numa altura em que o Plano Estratégico para a Cultura de Faro foi aprovado recentemente em reunião de Câmara e que será submetido à aprovação na próxima Assembleia Municipal, traduzindo-se ele um documento e um dos elementos vitais a uma candidatura ao título de Capital Europeia da Cultura que Faro tem em preparação, e também envolvidos 15 anos da assinatura em Faro da Convenção Quadro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural, a continuidade da edição dos Anais, mas não só, a criação de outras publicações devem, no meu entender, no nosso entender, constituir uma responsabilidade e um compromisso para a transmissão do património material e imaterial às futuras gerações. Citando o professor Guilherme de Oliveira Martins, só a memória pode preservar-nos de um futuro que esqueça a humanidade. Por fim, agradeço à colega Elsa Vaz o seu empenho e a sua dedicação na coordenação desta edição dos Anais, a quem passo de seguida a palavra, desejando um futuro longo e de qualidade para a nossa revista. Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu gostaria de cumprimentar a mesa, as individualidades e todas as entidades aqui presentes, bem como os autores e todos os convidados. Cabe também um agradecimento ao nosso presidente, ao professor Guilherme de Oliveira Martins e à doutora Sandra Guerreiro, pelo incentivo, pelo apoio e pela confiança que depositaram em mim para levar avante mais esta edição, para a qual é uma honra eu trabalhar, porque é uma publicação já com 51 anos, com um vigor que é raro. É um dos poucos casos a nível nacional em que os anais continuam a sua publicação e com o cariz cultural e não só oficial que no início era apanágio desta publicação e, portanto, agora ainda a honra é maior por estar a trabalhar sobre as diretrizes do professor Guilherme de Oliveira Martins. As condicionantes desta edição, deste ano, foram enormes, como compreenderão. Toda a situação de pandemia, o confinamento, o layoff da gráfica, foram, enfim, condicionantes que foram limitações, mas que foram ultrapassadas pela boa colaboração de todos. Agradeço sobretudo aos autores, que sem eles também não poderíamos ter esta publicação hoje, e sobretudo também agradeço à gráfica, que fez um esforço enorme, apesar do layoff, etc., para apresentarmos mais uma edição com uma qualidade gráfica invejável. Pelo menos eu acho que saiu muito bem. Se me permitem uma analogia, eu até diria, com um bocadinho de humor, que isto foi quase como um parto. Enfim, a concepção foi planeada. A gestação, essa, foi muito conturbada. No entanto, temos esta obra que nasce hoje, dentro do tempo, e, enfim, só falta o exame final para sabermos se o nascituro está de boa saúde e se tem êxito. Bom, isto é, enfim, uma analogia, mas que, no fundo, reflete aquilo que foi, nesta situação conturbada que vivemos, esta edição. A organização, a sintetização são fundamentais. E eu considero que, desde que apresentámos o volume de 2019, deram-se mais 2 passos importantes na organização do trabalho e para podermos corresponder sempre aos desafios que se nos deparam. Foi fazermos uma sistematização, um resumo de tudo o que foi publicado ao longo destes 51 anos dos Anais. Como compreenderão, são já mais de 300 de artigos que foram publicados e as listagens que vieram, todas elas, enfim, contraditórias e incompletas. Conseguimos fazer uma súmula onde podemos ver que autores, que artigos e quando foram publicados. Acho que é um trabalho que vai ser útil, curioso para todos e, sobretudo, útil para os que estudam a história local e regional. Esperemos que seja de vosso agrado. Um outro passo que penso que também foi importante foi a revisão, o melhoramento das normas de edição dos Anais, sob a égide do professor Guilherme de Oliveira Martins, que foi fundamental para que pudéssemos já ter essas normas aprovadas e em vigor. Portanto, tivemos 2 anos de ensaio dessas normas, com os autores fomos limando arestas e neste momento temos um documento que vai facilitar todo o relacionamento da revista com os seus autores. Autores esses que podem, de acordo com as normas, apresentar artigos, portanto, autoproporem-se para depois análise da direção da revista ou a convite. Portanto, são as 2 situações. Para concluir, eu gostava apenas de partilhar um pequeno excerto de um e-mail que recebemos da professora Isabel Vargas, da Universidade de Coimbra, que acho que sintetiza de forma exímia a relevância dos Anais em geral e dos Anais de Faro em particular.
Como farense, que também sou, sublinho que são poucas as câmaras municipais que hoje persistem na publicação de anais. E este é um papel notável na edição e na cultura local e nacional nos difíceis e complexos tempos que vivemos. Termino aqui e agradeço e espero que gostem da nossa publicação. Obrigada. Para apresentar este número da revista, tivemos o prazer de convidar o professor João Guerreiro, professor catedrático na Universidade do Algarve, desde já o nosso sincero agradecimento. O professor João Guerreiro, dentre muitos cargos que exerceu dentro e fora da academia, como todos sabem, foi reitor da Universidade do Algarve. Muito sucintamente, foi distinguido com a Medalha de Mérito Científico Ciência 2018. Atualmente preside a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e é assessor científico e investigador responsável dos projetos executados pelo CRIA, a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Sr. Diretor dos Anais do município de Faro e também os antigos diretores, Dr. Libertário Viegas, Sra. Diretora da Biblioteca Municipal, Sr. Co-Coordenador Editorial dos Anais, Sr. Reitor da Universidade do Algarve e restantes personalidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. O meu amigo professor Guilherme Oliveira Martins pediu-me que colaborasse neste número dos Anais do município de Faro através de um texto que pudesse revisitar as memórias de Manuel Gomes Guerreiro e dar nota pública do seu pensamento sobre o Algarve. Complementarmente, apoiei igualmente a identificação de personagens, de pessoas que nos respectivos domínios tivessem acompanhado o percurso de Gomes Guerreiro nos seus diversos momentos no primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares, e na Universidade do Algarve. Foi neste quadro que, cumulativamente, fui apanhado no laço lançado por Guilherme Oliveira Martins para também fazer uma apresentação do volume dos Anais que, além dos textos que incidem no percurso de Gomes Guerreiro, outros havia que abordavam temas diversos, aliás, na linha editorial tradicional da revista. É esta a explicação, a justificação que explica a minha presença nesta sessão. A diversidade dos temas abordados, muitos deles aliados dos meus interesses profissionais e culturais, seriam com vantagem apresentados por especialistas dessas mesmas matérias. Mas o diretor da revista não me deu tempo de contra-argumentar. E quando dei por mim, julgo que ainda tenho o e-mail através do qual pedi a escusa desta tarefa, mas não fui a tempo. Abordarei por isso os temas que estão refletidos nos textos deste número dos Anais, tentando enquadrá-los em problemáticas mais vastas que afetam a região e aproveitando este exercício para lançar algumas pistas de reflexão em torno das respectivas problemáticas. E, desta forma, espero não frustrar os propósitos que estiveram na base do desafio que o diretor da revista me lançou. Antes de mais, gostaria de saudar o município de Faro por manter uma revista dedicada a temas regionais e valorizando o conhecimento sobre as personalidades e as realidades locais. A par do município de Lolé, com a revista Aluaia, são casos isolados no panorama regional. A estas duas revistas de iniciativa municipal poder-se-á talvez acrescentar a promontória da responsabilidade do setor de História da Universidade do Algarve. Permite-me recordar também a revista Sul, da iniciativa de um grupo de pessoas com a liderança de José Carlos Barros, que marcou o período dos primeiros anos do presente século, porventura o período cultural recente mais interessante da região e que muito se deve ao António Rosa Mendes, um príncipe que nos abandonou prematuramente. Mas temos de reconhecer que continua a haver necessidade de lançar uma revista de âmbito regional que permita aprofundar o conhecimento da região e convocar todos os investigadores que se debruçam sobre os diversos aspectos do Algarve. Projeto sempre adiado e de difícil execução frente à fragmentação existente na componente institucional da algarvia e que introduz dificuldades que são por todos conhecidas. Neste balanço sobre a produção e divulgação de conhecimento sobre a realidade da algarvia, merece referência a linha editorial desenvolvida recentemente pela Direção Regional de Cultura do Algarve e as iniciativas da editora Sul Sol e Sal, que constituem uma lança em terras do Sul,
com uma dinâmica que tem contribuído para divulgar não só textos originais, como também obras esgotadas e consideradas fundamentais para a compreensão da história, da geografia e da cultura da região do Algarve. Os artigos incluídos neste número dos Anais do município de Faro podem ser englobados em áreas temáticas como a história, economia, cultura, personalidades e, a outro nível, a apreciação do percurso de Manuel Gomes Guerreiro, bem como da Universidade do Algarve. Comecemos pela história. Fernando Peçanha introduz a atividade de cartografia minuciosa elaborada por Sandro Vasconcelos, um engenheiro militar que viveu no século XVIII, enviado pelo Marquês de Pombal para participar na criação de Vila Real de Santo António. Para além da sua intervenção nesta vila iluminista, foi responsável por uma notável coleção de desenhos de cartas de projetos no domínio da arquitetura militar, não só em Vila Real de Santo António, como em Tavira e em Faro. Radicado em Tavira, são igualmente notáveis seus trabalhos sobre Faro nas áreas da hidrografia, aproveitamento das barras, ou das construções militares, fortificação da Praça de Faro e edificações de apoio. Pelas lâminas intercaladas no texto, pode imaginar-se não só o detalhe das suas obras, como igualmente a estética com que elaborava, a estética e a precisão com que elaborava os seus planos, projetos e desenhos. Artur Barracosa Mendonça e José Manuel Martins analisam a agitação regional em torno da Revolução Liberal de 1820, que comemora este ano os seus 200 anos. Abriu caminho para a adoção das ideias liberais em Portugal após um conjunto de revoltas que tiveram lugar em diversas regiões da Europa e que tiveram o seu reflexo em Portugal. Momento complicado para Portugal, com a Corte Real no Rio de Janeiro e com a tendência de mudar a capital do país para essa cidade brasileira. Situação curiosa que transformaria o território europeu de Portugal numa colónia. O artigo revela as vicissitudes da eleição dos deputados representantes do Algarve às Cortes Constituintes. Eleição que se fez no Algarve, com base em 3 círculos eleitorais, Faro, Lagos e Tavira, situação que, na atualidade, permitiria aproximar os eleitos dos eleitores. Problema ainda não resolvido de forma satisfatória na nossa Terceira República. Mas os deputados eleitos são objeto de uma caracterização com grande detalhe, desde as suas origens e formação até aos seus projetos e desempenhos. Os autores expõem o respectivo enquadramento sociopolítico dessa época, indicando as principais causas do abandono de desenvolvimento em alguns dos concelhos do Algarve, devido à escassez do investimento público, e sublinhando que traduziam lento ruir das bases do antigo regime e dos valores tradicionais, estou a citar esta frase, introduzindo rupturas com o conservadorismo absolutista. Evocando uma apreciação de Romero Magalhães, defendem que se tratava de uma sociedade, a sociedade algarvia, cristalizada e que a burguesia local teria falta de cabedal para investir na modernização das atividades locais. A Universidade de Coimbra era então responsável pela formação das nossas elites, como uma única instituição universitária existente em Portugal. Contudo, era então reconhecida institucionalmente como um baluarte de ideias retrógradas. João Saboia faz uma apresentação do compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento, abordando os seus estatutos e outros documentos, descrevendo os capítulos que revelam o funcionamento interno da Confraria. Detalhes rigorosos são definidos a respeito do papel que os irmãos teriam de ter no seio da Confraria, bem como a sua estrutura hierárquica de poder. São igualmente abordados os litígios então existentes entre confrarias, designadamente entre a Confraria do Santíssimo Sacramento e a Confraria do Corpo Santo, as duas existentes na cidade de Faro, naturalmente relacionadas com as atividades marítimas, mas em diferendo aberto no que respeita aos lugares de prestígio disputados na formação das procissões de Faro. Finalmente, neste capítulo de História, uma breve referência às calçadas artísticas de Faro, traduzindo intervenções desde o final do século XIX até aos primeiros anos do século XXI. Intervenções que traduzem desenhos, padrões, figuras e materiais que tornam agradável e embelezam o espaço urbano que é por nós calcorreado. São intervenções que mobilizam ideias, desenhos, materiais, cores e, sobretudo, talentos de quem o executa esses pavimentos. O texto é da autoria de António Santos, que, no âmbito das suas funções na autarquia farense, acompanhou as intervenções dos últimos 50 anos. No domínio da economia, Joaquim Manuel Rodrigues apresenta um texto muito interessante sobre o impacto da crise de 1929 no Algarve. Este artigo caracteriza a base produtiva do Algarve nos primeiros decénios do século XX, revelando que era suportada pela cortiça e suas indústrias, pela pesca e suas indústrias e ainda pela produção e comércio de frutos secos. Neste caso, evidenciava-se o figo, que foi a produção exportada de maior valor ao virar do século XIX para o século XX. Uma vergonha para quem consome neste momento figos secos importados da Turquia.
A agitação em torno dos efeitos da crise foram enormes. Greves, despedimentos, encerramentos de fábricas, movimentações policiais, atuação da CGT anarquista e da Comissão Intersindical, esta minoritária ligada ao Partido Comunista, para além da utilização de bombas destinadas a reforçar os protestos sociais. Os relatórios do Governo Civil são expressivos quanto à dimensão da crise e à agitação social que arrastou. Solicitado então ao Governo apoios financeiros e projetos nas áreas da gestão das matas, da limpeza das ribeiras, da participação em obras públicas, designadamente vias de comunicação, com medidas para aliviar o desemprego, dinamizar trabalhos públicos e estancar, tanto quanto possível, a agitação social. Uma curiosidade, Salazar, então Ministro das Finanças, visitou Algarve em 1931 para avaliar a extensão da crise da indústria conserveira e reconhecia que o desemprego era uma chaga viva. A crise afetou os países, a crise de 1929, afetou os países que eram os principais clientes dos produtos algarvios, teve um efeito dominó no Algarve, provocando o encerramento de dezenas de fábricas em Silos, Olhão, Portimão e Faro, maioritariamente orientadas para a exportação. É um texto muito interessante, sobretudo se comparado com a situação atual, caracterizando um mercado local diminuto e uma economia orientada predominantemente para a exportação. A falha dos clientes externos gera uma enorme perturbação social, situação que se vive hoje em dia no Algarve, com a diferença de que não exportamos frutos secos, conservas de peixe e cortiça, mas sim serviços turísticos. A concentração atual é bem mais grave do que foi há quase 100 anos e os efeitos sociais com o desemprego e a pobreza aí estão a manchar as opções que coletivamente tomámos nos últimos 30 anos. Incluo neste capítulo o texto de Marco Barão sobre a gestão da água e a função dos moinhos de maré, uma referência particular ao moinho dos Penteados em Faro. Uma abordagem relacionada com a valorização das atividades produtivas, designadamente a moagem de cereais e a produção de sal. Trata-se de uma reflexão sobre o aproveitamento da água como força motriz, naturalmente utilizando mecanismos que fazem parte da herança tecnológica que a presença árabe no Algarve nos deixou e da sabedoria que esta componente da civilização nos legou. A importância destas estruturas hidráulicas está refletida nas condições em que a água era retida, gerida e explorada, havendo referências a estas problemáticas nas condições que definiam a concessão dos forais. Cultura. Neste capítulo, Marco Lopes evoca a criação do Museu Marítimo de Faro. O primeiro museu algarvio nos finais do século XIX e que ficou então anexo à Escola de Desenho Industrial Pedro Nunes, hoje extinta e incorporada na Escola Tomás de Abreu. São evocados os trabalhos que revelavam modelos de barcos, de armações, redes e demais aparelhos de pesca. Muitos destes trabalhos são da autoria dos professores de desenho dessa escola, dos quais os mais notáveis foram Cesário Fotmilli, João Vaz ou João Pinto de Almeida. É também destes artistas uma coleção de gravuras e de frescos, muitos deles sobre peixes, faunas marítimas e paisagens de marinha, que ainda hoje preenchem as paredes do Museu Marítimo, batizado com o nome de Ramalho Ortigão, oficial de marinha que acaranhou e reinstalou o museu. Lídia Jorge recorda, num pequeno artigo, recorda o reitor Joaquim Magalhães, figura marcante de Faro, não só pela forma como interveio na gestão do liceu, mas também, e talvez principalmente, como assumiu um trajeto público e de cidadania que influenciou várias gerações, animando tertúlias, debatendo os filmes que passavam no Cinema Santo António, participando nas associações culturais da cidade e divulgando os grandes textos da literatura. Lídia Jorge chama-lhe, com enorme propriedade, um multiplicador cultural. Hoje diríamos que se poderia identificar como um algoritmo cultural. Guilherme Oliveira Martins, diretor dos Anais, oferece-nos um poema inédito de António Ramos Rosa, poeta do mundo nascido em Faro, uma prenda que merece um sentido agradecimento. Personalidades, a evocação de personalidades que se evidenciaram pelo seu desempenho a diversos níveis constitui também um capítulo que costuma ter sempre a sua expressão em revistas municipais. Valorizar as comunidades. Marco de Sousa Santos aborda 3 personalidades famosas do século XVI, detentora de sinetes ou de selos, com que se lavam as suas cartas e discorre sobre os seus perfis. Maria Lúcia Estanco Louro, professora do Liceu de Faro, aborda algumas das suas memórias da sua passagem por esta instituição que marcou gerações de algarvios, pois durante muito tempo foi o único estabelecimento oficial no Algarve com formação ao nível do que hoje em dia designaríamos por ensino básico e secundário. Edith Guerreiro ou Edith Esteves, poeta, bailarina ou dançarina, como prefere designar-se, evoca a criação do Grupo de Teatros do Círculo Cultural do Algarve, associação com enorme prestígio na cidade, e refere os irmãos Campos Croa, elementos centrais nesse movimento.
Marília Castro convoca aspectos da sua vida familiar, recorrendo a factos que ocorreram com alguns dos seus ascendentes, garantindo que até esses momentos, início do século XX, haveria no Algarve, seguramente, moras encantadas, perante os acontecimentos invulgares que descreve. João Leal, o decano dos jornalistas algarvios, evoca Jorge Jesus na sua passagem por vários clubes de futebol do Algarve. Parece até que as suas origens estão no Algarve, no concelho de Algesur. Depois de fazer uma referência sintética ao conjunto de textos publicados neste número de revista, porventura, em alguns casos, abordando de forma excessivamente resumida os seus conteúdos, recorro agora ao conjunto de contribuições destinadas a caracterizar a personalidade de Manuel Gomes Guerreiro e a assinalar o centenário de nascimento deste algarvio indígena de crença. Esse, aliás, o encargo que Guilherme Oliveira Martins me deu, mas reconheço que não podia cingir a uma parte da revista sem evocar a outra. Compreenderão que não é fácil para mim abordar este tema sabendo-se que existe uma relação familiar próxima e que a convivência mútua se prolongou por cerca de 50 anos. O alinhamento dos textos produzidos nos anais abrange o percurso de Gomes Guerreiro, desde a sua permanência em Angola até ao seu papel que teve na criação da Universidade do Algarve. A minha contribuição incidiu na apreciação do seu pensamento sobre o Algarve, sintetizando os escritos e as intervenções públicas que produziu desde 1951 até o ano 2000. Mas comecemos pelo princípio. O primeiro texto é da autoria de Raul Sardinha, um dos jovens silvicultores que rumaram a Nova Lisboa, hoje o Ambo, para integrarem o corpo docente dos cursos de Agronomia, Silvicultura e Medicina Veterinária que funcionavam naquela cidade. O texto reflete o ambiente intelectualmente sólido e rigoroso que esteve associado à comunidade académica de Nova Lisboa desde a segunda metade dos anos 60 até ao 25 de Abril, evocando a cada passo o papel de Gomes Guerreiro como diretor desses cursos e como delegado do reitor nessa cidade. A criação desses cursos e, sobretudo, a sua instalação gerou uma dinâmica que permitiu mobilizar um conjunto de jovens professores e investigadores de elevado potencial. A estratégia de formação, aliás, na senda do que anos mais tarde seria a postura de Veiga Simão, foi de enviar os jovens docentes para centros de excelência no estrangeiro para fazerem os seus doutoramentos. Muitos deles notabilizaram-se posteriormente já em Portugal, após terem abandonado Angola devido ao 25 de Abril. Cito Carlos Portas, Raul Sardinha, Francisca Vilés, Totel Serafim, Soares de Nel, Manuel Dias de Loureiro, que tiveram, enfim, projeção nas instituições de investigação científica e também no aparelho de Estado. Mas há um forte traço na orientação que Gomes Guerreiro deu a esta comunidade académica que abrangeu vários patamares. A necessidade de estabelecer relações com a comunidade para estudar os seus problemas e intervir na sua resolução, a valorização dos saberes e tecnologias tradicionais, de acordo com o que hoje chamaríamos conhecimento tácito, por oposição ao conhecimento formal, a imersão da instituição na cidade onde se desenvolvia a sua atividade, pois o êxito do polo universitário estava fortemente associado às dinâmicas culturais urbanas, e a relação com o ambiente, ensinando que as estratégias ambientais não correspondem a emendas tecnológicas, havendo necessidade de promover a estabilidade e a perenidade dos ecossistemas da Terra, o que só se consegue através da investigação e do conhecimento. O segundo texto inserido nesta comemoração é de Manuela Raposo Magalhães. O seu convívio profissional com Manuel Gomes Guerreiro preencheu cerca de 2 anos, durante os quais este assumiu as funções governativas como Secretário de Estado do Ambiente no primeiro governo constitucional. O seu testemunho reflete um período de aprendizagem de que beneficiou como adjunta do gabinete. Para além das problemáticas que teve que acompanhar, foi confrontada com 2 temas delicados. Uma proposta de solução para a balança de pagamentos de Portugal, com origem noutro setor do governo, defendendo a exportação crescente da pasta de papel, o que obrigava à eucaliptização das áreas do país onde ocorresse uma precipitação superior a 700 milímetros, solução que foi adiada. Festival pela Vida contra o Nuclear, que se realizou em Ferrel e que tinha como objetivo protestar contra a projetada instalação nesse local de uma central nuclear. Gomes Guerreiro, embora solidário com o festival, não podia manifestar publicamente uma posição que entrava em conflito com o setor governamental da energia. Envia, contudo, uma mensagem ao festival, alertando contra as ações de diversão frente aos problemas que no domínio ambiental e territorial o país então padecia. Manuela Raposo Magalhães revela ainda um momento curioso da vida académica de Gomes Guerreiro. Em 1958, então técnico da Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, concorreu a um lugar de professor extraordinário no Instituto Superior de Agronomia. A preparação a estas provas marcaram a vida familiar. Recordo-me, tinha eu 7 anos, que a vida familiar ficou congelada durante semanas
com o chefe de família arredado do convívio diário. Todos nós tínhamos de andar em casa, em bicos dos pés, para não perturbar o trabalho de preparação das provas. O sistema obrigava os candidatos a prepararem um conjunto de lições e uns dias antes o candidato tirava à sorte o tema da lição sobre a qual teria de fazer uma espécie de seminário. O concurso decorreu como estava previsto, mas como havia 2 candidatos para um só lugar, o concurso foi suspenso. O segundo candidato era um elemento já ligado à estrutura do Instituto Superior de Agronomia e o júri não conseguiu decidir. Só 10 anos mais tarde é que o mesmo Instituto Superior de Agronomia abriu uma vaga para outro candidato e comunicou então a Gomes Guerreiro a decisão de lhe dar o lugar a que tinha concorrido 10 anos antes. O percurso na Universidade do Algarve é, num terceiro texto, evocado por João Albino Silva, que conviveu com ele nos últimos 10 anos da sua vida. A existência de um número muito reduzido de professores não permitia constituir o Conselho Científico da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. João Albino Silva relata então o convite que foi feito a Gomes Guerreiro para assegurar as funções de presidente desse órgão, o que representou um passo importante na tarefa de construção e afirmação da faculdade. O texto seguinte, o quarto texto, inserido também nas comemorações do centenário de nascimento de Manuel Gomes Guerreiro, é da minha autoria. Devo, desde já dizer, que fazendo uma apreciação geral do pensamento que este algarvio elaborou sobre a sua terra, o Algarve, parece justificar-se o título atribuído a este artigo, Manuel Gomes Guerreiro e o Algarve, uma paixão correspondida. Contudo, se nos distanciarmos do conteúdo dos textos que foram produzidos desde 1951 até ao final dos anos 90 e olharmos com um olhar crítico para a evolução da região, podemos talvez concluir que essa paixão não terá sido correspondida pela região. Muitas das avaliações dos recursos territoriais, muitas das chamadas de atenção sobre o futuro da região e, igualmente, muitas das propostas para um melhor ordenamento e integração do território corresponderam a palavras que foram levadas pelo vento. As reflexões abrangeram 2 períodos bem distintos, antes da afirmação do turismo como setor de atividade dominante e, desde essa época até ao seu desaparecimento, o desaparecimento de Gomes Guerreiro, no ano 2000. No primeiro período, as intervenções incidiram preferencialmente no potencial produtivo do Algarve, centrado na produção primária. Manuel Gomes Guerreiro sempre cultivou a sua costela fisiocrática, porventura condicionada pela sua vivência rural em crença na sua juventude, o que levava a miúdo a dispersar a economia, considerando uma ciência com enormes componentes artificiais frente à ecologia ou à gestão da casa comum baseada no sistema sol-terra-homem. A exploração da floresta mediterrânica da Serra do Algarve foi sempre um eixo de reflexão por 2 motivos. Capacidade de produção, frequentemente desprezada, segundo ele, abrangendo vários produtos, cortiça, cascas, essências, mel, mato, resinas, frutos, cogumelos, trufas, lenhas, pastagem, caça, proteção dos solos frente à erosão, beleza paisagística, para além da cultura e sabedoria das gentes da Serra, a que se acrescenta a água, elemento central na região e para a qual a floresta desempenha um papel primordial na sua retenção e conservação. Este levantamento diversificado arrasta uma crítica à ciência silvícola do norte da Europa, vocacionada apenas para a produção de madeira e assumida como dominante nas escolas florestais portuguesas. A expansão do eucalipto é um resultado de uma concepção de exploração florestal que se opõe e despreza a valorização da floresta multifuncional mediterrânica. O segundo motivo decorre da unidade sempre defendida entre as diversas sub-regiões naturais do Algarve, reconhecendo que a intervenção numa delas gera obrigatoriamente alterações e ajustamentos nas outras. Sublinha que esta unidade garante um equilíbrio ecológico na região e essa unidade bloqueia a eventual evolução para uma sociedade dual, impedindo que grupos sociais que convivem geograficamente na mesma região estejam efetivamente apartados por hábitos de conforto, de consumo e de qualidade de vida. Num dos seus trabalhos admite até que 7 hectares da Serra Algarvia bem coberta por floresta podem fornecer água para transformar em regativo 1 hectare no litoral. E a água sempre presente nas suas apreciações. Noutros escritos, Gomes Guerreiro desenvolve ideias de que na atualidade poderiam ser entendidos como normais, mas que eram inovadoras para a época. Compensações monetárias para os sistemas agrários da Serra, o que na atualidade seria a remuneração dos serviços ecossistémicos. Recuperação dos elementos biogeoquímicos existentes nos detritos para reentrarem no ciclo de produção, o que na atualidade seria uma das componentes da economia circular. Ou a seleção das opções produtivas que melhor explorem a energia solar, que convivam melhor com a temperatura elevada do verão e que aproveitem os melhores solos, em oposição às designadas novidades,
aparecidas subidamente sem base experimental, trazidas por curiosos, disseminadas por força de modas e destronando as culturas ajustadas, autóctones e aclimatadas que caracterizam a região dos últimos séculos. O turismo é igualmente abordado numa perspectiva crítica, comentando o padrão de intensificação desta atividade na pequena faixa do litoral. Numa antecipação irónica e perante a escassez regional de recursos, sobretudo de água, afirmou ainda no início do boom turístico, nos anos 70, que iríamos provavelmente assistir à chegada do turista nórdico ao aeroporto de Faro, munido de víveres e de água, para suplementar a magra ração que lhe cabia no racionamento dos recursos regionais disponíveis. A regionalização foi igualmente um tema presente após ter assumido por um curto período de tempo as funções de deputado pelo Algarve na Assembleia da República. Afirmava então, cito, que o Algarve não pretende, neste momento, que reconheçam e valorizem o seu passado histórico, apenas pede, embora pudesse evocar razões para exigir, que o deixem em paz, escolher e cumprir o seu futuro na unidade nacional. O Algarve, por razões históricas e características bioclimáticas, sente que é uma região ecologicamente funcional, de resto por todos reconhecida. Mas mais do que isso, ou talvez por isso, sente que foi uma região que mais elevado tributo pagou para a consolidação da unidade territorial do país, até à sua configuração atual, sem que daí tivesse recebido a contrapartida a que se julga com direito. Este conjunto de ideias, mais desenvolvida neste número dos anais do município de Faro, corresponderam também a um período de enorme reflexão que, desde o início do século XX, com grandes pensadores portugueses, se desenvolveu sobre o desenvolvimento do país, sempre com uma perspectiva dominante de conhecer e valorizar o recurso das regiões É nesta linha que o papel do conhecimento e da escola são permanentemente evocados como aspectos decisivos na construção do país. A relação de Gomes Guerreiro com instituições produtoras de conhecimento em Portugal e em África e nos últimos 35 anos da sua vida com o ensino superior em África e em Portugal testemunha a orientação que deu às suas ações e reflexões. O texto que deixei para final desta apresentação é da responsabilidade do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e reflete o percurso seguido por esta instituição desde que a Assembleia da República, revoltando-se contra o então Ministério da Educação e particularmente contra o seu Diretor-Geral do Ensino Superior, decidiu em boa hora criar a Universidade do Algarve. Sabemos que a instalação de instituições de ensino superior é um elemento dinamizador da economia e da sociedade das respectivas regiões. E no Algarve esse papel tem sido assumido pela Universidade com enorme compromisso. Merece ser sublinhadas as opções estratégicas referidas pelo reitor no seu texto, nos domínios da formação, da investigação, do impacto na sociedade e na melhor inserção desta instituição na comunidade. É um desafio para a Universidade, mas é também um enorme repto para o envolvimento que as instituições algarvias deveriam dar ao projeto, em especial as administrações municipais. No final desta apresentação, volto a saudar o município de Faro por se associar a este movimento de valorização da reflexão, da palavra e do livro, garantindo uma intervenção perene no campo da cultura e contribuindo desta forma para assegurar comunidades mais críticas, mais participativas e mais coesas. O diretor dos Anais deu-nos o privilégio de acedermos a um poema inédito de António Ramos Rosa que gostaria de evocar a sua parte final. E cito: música do homem e do universo, concerto em que a realidade culmina, mágica transformação do ser. Um livro é uma vitória nupcial sob a asfixia, um rumor sempre iluminado, uma frescura que é amor, que é água. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João Guerreiro. Muito obrigada. Peço então ao professor Guilherme de Oliveira Martins que tome a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, meu querido amigo. Antes de mais, os agradecimentos pela honra e pela responsabilidade em que me investiu ao convidar-me para dirigir os anais do município de Faro. Uma saudação especial ao professor João Guerreiro, e se dúvidas houvesse sobre a razão da minha escolha, tudo está demonstrado na intervenção notável que aqui ouvimos. Muito obrigado
e naturalmente que o Sr. Professor João Guerreiro, meu querido amigo, não se escapará a novos desafios. Senhora Doutora Elsa Vaz, muito obrigado. O seu trabalho tem sido extraordinário, permanente, e o cuidado do pormenor. Quando chegámos aqui, a doutora Elsa Vaz diz: aqui está a formiguinha. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho constante, num ano difícil, porque a senhora doutora Elsa Vaz já aqui nos disse, em determinado momento, a pandemia determinou, naturalmente, o bloqueamento, não da criação cultural, porque, felizmente, os colaboradores foram cumprindo escrupulosamente, e isso foi para nós muito bom, mas tivemos, naturalmente, a tipografia que, a certa altura, deixou de poder corresponder àquilo que lhe era solicitado. E muito obrigado a toda a equipa, muito obrigado a toda a colaboração, todo o apoio. Minhas senhoras e meus senhores, vejo aqui muitos amigos, vejo aqui quem poderá verdadeiramente julgar sobre se somos fiéis ao espírito que correspondeu à vida destes anais do município de Faro. Receber o testemunho do meu saudoso amigo Joaquim Antero Romero Magalhães é tarefa bem pesada. Devo dizer que, poucos dias antes de inesperadamente nos deixar, estive com ele aqui no município próximo de Lolé, estivemos lado a lado, conversando de novos projetos e conversando dos anais de Faro e sobre o grande entusiasmo que Joaquim Romero Magalhães sempre punha nesta sua tarefa de fazer dos anais realidade relevante e não meramente formal. O caminho que foi feito desde a criação dos anais até hoje demonstra bem como um instrumento que podia ser apenas um repositório formal de documentos deixou de o ser e foi sempre uma preocupação clara e inequívoca de ser culturalmente relevante. E, naturalmente, que saúdo aqui o antigo diretor aqui presente, que também não podemos esquecer, junto da memória de todos aqueles que nos legaram este importante referencial. Habituei-me nos últimos anos a ver os anais de Faro como coisa marcada por Romero Magalhães, numa rica herança dos anos que o antecederam no município, com antigos e valiosos pergaminhos culturais. Desde Ossónoma a Santa Maria Aruna até Faro. Naturalmente que temos um percurso extraordinariamente rico, que às vezes até o encontramos distante, quando na Universidade de Oxford ainda os encontramos parte significativa de arquivos que aqui deviam estar e que foram levados em determinado momento por vias ilícitas. E é sempre bom pensar no património como realidade viva, como bem sabemos. Os documentos de Dom Jerónimo Osório estão em Oxford porque Francis Drake daqui os levou. Como historiador com provas dadas, Joaquim Romero Magalhães tem o prestígio indiscutível de ter sido pioneiro. Pioneiro na análise da economia do Algarve, mas, sobretudo, da história económica, na linha da renovação daquilo que
colhemos num dos seus mestres, o professor Vitorino Magalhães Godinho. Ora, o rigor historiográfico, a procura determinada do acontecimento e da evidência como fundamentos do conhecimento, do património cultural, da herança e da memória, estão bem presentes na memória de Romero Magalhães. E quando hoje assistimos a uma perniciosa confusão entre história e memória, designadamente a propósito dos julgamentos anacrónicos sobre o que a história deveria ter sido, mais do que sobre aquilo que realmente foi, é bom lembrarmos a lição do mestre como incansável buscador dos documentos e das provas, numa sábia ligação entre os ensinamentos de Alexandre Herculano e os audaciosos caminhos da história económica moderna. Eis por que razão começo por recordar sentidamente quem me antecedeu na missão que agora inicio. E a memória leva-me à recordação que tantas vezes tenho invocado do professor Joaquim Magalhães, pai de Romero Magalhães, que Lídia Jorge lembra sentidamente como figura tutelar, como já foi aqui afirmado. Não foi por acaso que pedi a Lídia Jorge a invocação do seu mestre, exatamente para percebermos essa sementeira rica de alguém que tem um valor indiscutível, mas que projetou nos seus discípulos uma clara e inequívoca afirmação da força da cultura. E leio sensibilizado o testemunho sobre a sua experiência escolar em Faro, em 1948, de Maria Lucília Estanco Louro, minha querida e saudosa amiga, antiga professora de tão boas recordações no Liceu Pedro Nunes, que nos falava com entusiasmo dos principais episódios da Revolução Francesa, menos como lembrança histórica e mais como lição perene de cidadania. Não esqueço que pouco antes de nos deixar, Maria Lucília, já impossibilitada de ver, foi ter comigo à casa Fernando Pessoa, lembrando a nossa relação antiga e dizendo naturalmente da necessidade de não esquecermos nunca a relação perene da aprendizagem. Passeando na rua de Santo António, vem em Monja à memória, como recordei há dias quando recebi a chave da cidade de Faro, vem-me à memória os encontros peripatéticos que tive com o velho mestre e antigo professor da minha mãe, Joaquim Magalhães, invariavelmente sobre a literatura do final do século XIX e inícios do século XX, que nos entusiasmava. Aliás, o professor Romero Magalhães chama-se Joaquim Antero, em homenagem exatamente a Antero de Quental. Até porque, por coincidência, nasceu exatamente no mesmo dia do nascimento do grande poeta Antero de Quental. E nessas deambulações que eu recordo aqui, aparecia tantas vezes o Tomás Ribas, delegado do Ministério da Cultura aqui em Faro, na altura, com a sua vivacidade de artista, de criador, de animador cultural. E não esqueço ainda, quando ainda criança, o meu avô Mateus, que aqui trabalhava em Faro, a minha mãe, que aqui estudava, me recordavam o velho poeta Cândido Guerreiro, cuja recordação reencontrei sentidamente num poema bem conhecido de Gastão Cruz. Faro, cidade de poetas, prepara-se, aliás, para, em 2021, celebrar os 60 anos da Poesia 61. E por isso, como aperitivo,
trouxeram estes anais, o inédito de António Ramos Rosa, que tão sentidamente, e agradeço que o professor João Guerreiro o tenha feito com a ênfase e com a projeção futura e a força de um autor maior da nossa língua, que é António Ramos Rosa, e que é referência fundamental, como outros, da cidade de Faro. Uma fotografia do poeta, ainda jovem, aqui, justamente no Algarve, serve para demonstrar que a criação poética é uma marca indelével do Algarve, como encruzilhada de influências, Oriente e Ocidente, Sul e Norte, Algarve do Al-Andalus. António Ramos Rosa é um símbolo de modernidade, ancorada no entendimento da diversidade cultural. E vêm à memória os poetas árabes do Algarve, Al-Mutamid, Ibn Badrum, Ibn Hamar, Abad Allah Ibn Assid, Ibn Aziz, Abdul Hassan Ibn Salih Ash-Shantamari e Al-Qutair. Mas, na história do Algarve moderno, importa referir, como já foi aqui bastamente salientado, a criação da Universidade do Algarve no contexto em que tal aconteceu. Demonstração clara e inequívoca do Parlamento, indo ao encontro daquilo que era o interesse mais fundo e mais legítimo, não apenas da região, não apenas do Algarve, mas de Portugal. E se dúvidas houvesse, e eu falo na presença de um antigo reitor e homenageando o primeiro reitor da universidade, digo que essa decisão naquele momento controversa, mas não esquecemos quem determinadamente, nesse momento, levou a que, maioritariamente, o Parlamento tivesse adotado a decisão de criar a Universidade do Algarve, que é uma realidade fundamental e que é uma realidade adquirida e cujas virtualidades não podem deixar de ser aproveitadas, não podem deixar de ser aprofundadas. O meu amigo, o professor João Guerreiro, fala de uma paixão correspondida entre o seu pai e o Algarve. E os testemunhos dos doutores Raul Sardinha, Manuela Raposo Magalhães, Albino Silva, dão-nos a figura do mestre como exemplo e referência em tudo o que fez ao longo da sua fecunda existência. Num tempo em que as mudanças climáticas estão na ordem do dia e em que o património natural tem de ser preservado pelo estudo, compreensão e aprofundamento do diálogo entre saberes e entendimento da complexidade, é fundamental lembrar a memória de quem foi pioneiro no entendimento de tão momentosos problemas. O magnífico reitor da Universidade do Algarve, professor Dr. Paulo Águas, invoca, aliás, a instituição que celebra 40 anos em plena vitalidade, continuando o espírito de futuro do reitor Gomes Guerreiro, que ele soube assumir plenamente. E a criação da Universidade lembra ainda a memória do professor Veiga Simão, que cedo compreendeu que o melhor modo de reformar a Universidade Portuguesa, de difícil autorreforma, seria a abertura de novos horizontes, com a criação de novas instituições modernas e capazes de corresponder aos novos desafios da internacionalização e do diálogo de conhecimentos. Os temas dos anais e os seus autores dão vida à exigência de fazer do Algarve uma região de qualidade, apta a corresponder aos desafios modernos. A investigação está presente na oportuníssima referência aos deputados algarvios às Cortes Constituintes de 1820,
no momento da celebração do bicentenário do constitucionalismo. E, nesse sentido, nos 3 selos da lacra do século XVI de Marco Sousa Santos, no estudo sobre a confraria de São Pedro de João Saboia, na cartografia militar do Sotavento Algarvio de Fernando Pessanha, no os moinhos de maré de Penteados Má Vontade de Marco Barão, na referência à coleção de pintura do Museu Marítimo de Marco Lopes, no impacto algarvio da depressão de 1929 de Joaquim Rodrigues e no estudo sobre as calçadas artísticas de Faro nos últimos anos, tudo isto, além das colaborações sempre bem-vindas de João Leal, Edith Esteves e Marília Castro. E, naturalmente, que em João Leal não deixo de saudar o mais antigo e, naturalmente, jornalista algarvio que está sempre presente na nossa referência. Os diferentes temas que se reúnem nos anais deste ano permitem ainda invocar transversalmente a pertinência e a atualidade da Convenção de Faro, que celebraremos dentro de alguns dias, no mês de outubro, numa sessão ao mais alto nível, em que a cidade de Faro é hoje, com Granada, com La Valeta, com Florença, a referência maior dos mais modernos instrumentos internacionais na defesa e salvaguarda do património cultural. Quantas vezes me perguntavam, mas Faro, a força de Faro é extraordinária, como designação. E, sobretudo, pela ambiguidade, porque Faro é farol. Não a origem da cidade de Faro, como bem sabemos, não tem a ver com a palavra farol. Tem a ver, sim, com Halarun. Bem sabemos, já o invoquei aqui há pouco. Mas é bom que se tenha invocado esse luzeiro que é a cidade de Faro em nome da defesa e salvaguarda do património cultural. Património material e imaterial, natureza, paisagem e natureza e paisagem, recordando aqui bem 2 preocupações fortes do nosso homenageado reitor Gomes Guerreiro. E, simultaneamente, o património tecnológico. Invocámos, aliás, a questão do património tecnológico há não muito tempo, aqui mesmo em Faro, a propósito da invocação da mais antiga tipografia e da mais antigo produto da utilização dos caracteres móveis de Gutenberg, designadamente no livro do Pentateuco, que é a referência histórica fundamental e que permite que nós, aqui nesta cidade, invoquemos as novas tecnologias. Mas as novas tecnologias são também no mundo digital. E o património digital não pode ser esquecido, e não é esquecido quando falamos, naturalmente, da nova convenção. Mas a tudo isto temos que associar ainda a criação contemporânea. Porque património não é realidade do passado. Património é a realidade viva, é a realidade do presente. Com efeito, é a defesa do património cultural como realidade viva que está em causa, abrangendo os diferentes aspectos que há pouco vos referi. Perante muitas incertezas, designadamente as que nos foram trazidas por esta imprevista pandemia, compreendemos porventura melhor que nunca o desenvolvimento poderá buscar-se apenas nos fatores materiais, quaisquer que sejam. A economia humana tem de assentar sempre na capacidade de entender a complexidade, julgando em diferentes tabuleiros que a inovação pressupõe. Eis por que razão a cultura assume uma importância essencial na sua transversalidade e abrangendo um diálogo permanente entre a educação, a ciência, a inovação artística e criativa.
A memória e a história completam-se, articulam-se. Faro e o Algarve são, assim, símbolos ricos que demonstram que uma identidade viva tem de ser aberta, compreensiva, capaz de integrar o tempo e a reflexão, cosmopolita no sentido de garantir que a identidade e a diferença são sinais de enriquecimento mútuo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Guilherme de Oliveira Martins. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, que irá encerrar esta sessão, gostaria apenas de dizer que, face à conjuntura pandémica, e sendo o distanciamento físico uma das normas e regras da segurança sanitária, ia-vos pedir, e a pedir a todos, que, após o encerramento da sessão, pudessem sair com calma e tivessem atenção o distanciamento. Obrigada por este pedido. E pronto, e vamos então passar a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Rogério Bacalhau. Muito boa tarde a todos. Um primeiro cumprimento ao professor Guilherme de Oliveira Martins por estar aqui hoje conosco, na qualidade de diretor dos nossos anais que fizeram ano passado 50 anos e que fizeram um percurso também notável. Um cumprimento ao professor João Guerreiro, antigo reitor da Universidade do Algarve, com um currículo extensíssimo, e queria deixar aqui também, desde logo, um agradecimento pela brilhante intervenção que nos brindou aqui hoje e que nos fez certamente crescer a água na boca para a leitura deste volume que hoje se dá a conhecer. Cumprimentar a senhora diretora da nossa Biblioteca Municipal, António Ramos Rosa, também um abraço pelo incansável empenho na concretização deste volume hoje dos Anais, à doutora Elsa Vaz. Cumprimentar o magnífico reitor da Universidade do Algarve, na pessoa do presidente João Botelheiro e Luís Coelho, aqui presente, cumprimento todos os autarcas que aqui estão. Também um cumprimento aos seus diretores regionais, demais representantes da administração central desconcentrada, senhor procurador da comarca, digníssimos representantes dos Estados amigos, senhora cônsul adjunta e senhor cônsul honorário do Brasil, distintos convidados, e aqui queria deixar aqui um cumprimento especial ao professor Libertário Viegas, que muito estimamos, e eu em particular tive um percurso de vida e profissional comum em determinado momento. Caros autores dos artigos hoje aqui divulgados desta edição, mas queria também deixar aqui um cumprimento a alguns que aqui estão e que estiveram em edições anteriores. Minhas senhoras, meus senhores, é com grande satisfação que aqui estou na apresentação de mais uma edição dos Anais do município de Faro. Anais que são, desde 1969, uma publicação da referência, cuja qualidade e rigor científico tem merecido a atenção de muitos especialistas e curiosos. Eles tornaram-se objeto de leitura, de consulta e de estudo sobre os mais diversificados aspectos do passado ou do presente recente de Faro. Estamos, efetivamente, perante uma revista da maior relevância para a formulação das fontes e de alguns postulados históricos que vão traçando o percurso da nossa comunidade. Numa altura em que o país parou, em que muitos objetivos deixaram de se cumprir e muitos eventos foram cancelados, não se parou a preparação de mais este volume. Adaptamos e fomos ultrapassando os obstáculos que foram surgindo, com coragem e determinação, o que nos permitiu apresentar hoje esta nova edição, volvidos 11 meses desde a apresentação do volume 2019. Um agradecimento a toda a equipa que tem levado a cabo esta missão
em particular à professora Elsa Vaz, que tem sido incansável e inexcedível no empenho e esmero que nela tem colocado. Caras e caros amigos, saudamos efusivamente o professor Guilherme de Oliveira Martins por aceitar colocar o seu prestígio académico e profissional ao serviço da comunidade à qual, nesta circunstância, presta mais um valioso serviço. E, Sr. Professor, neste seu primeiro número estão excedidas as nossas expectativas. Estamos perante um admirável volume dos anais do município de Faro, com temas do maior interesse para todos os farenses e não só. Desde logo, a homenagem ao professor Manuel Gomes Guerreiro, tão caro a todos os algarvios. E ao professor João Guerreiro, muito em particular, a quem agradeço a presença e o esforço para nos brindar com a apresentação que acabamos de ouvir. É uma manifestação de justiça e reconhecimento que, através dos anais, o município torna a fazer àquele que foi, em 1982, o primeiro reitor nomeado para a Universidade do Algarve, para a nossa UALG. O ALG completou 40 anos ao serviço dos farenses, da região, do país e do mundo, sempre a criar futuro. Quero também agradecer a todos os autores que participaram nesta edição, saudando o vosso espírito de colaboração e a forma empenhada como o fizeram, colocando o vosso conhecimento, a vossa sabedoria à disposição de todos. Muito obrigado a todos vós. Caros amigos, nos últimos 10 anos temos empreendido uma notável viagem através do nosso projeto cultural, com resultados muito interessantes. Foi assim no desenvolvimento das atividades programadas da Biblioteca Municipal, e um agradecimento à Sandra Martins, e ao Museu Municipal de Faro, está lá atrás o nosso diretor Marco Lopes, que têm sabido dar notoriedade e projeção a estes dois equipamentos culturais. Foi assim também no Teatro das Figuras, equipamento capital que recuperou a centralidade e é hoje uma das mais importantes, se não a mais importante sala de espetáculos a sul do Tejo. Foi assim com o cada vez mais expressivo apoio dado às atividades associativas, para a qual dedicamos este ano um valor recorde de fundos municipais. Foi assim com o lançamento do Plano Estratégico Cultural, que recentemente aprovamos após o mais participado processo do género daqui à memória. E tem sido assim com o lançamento a toda a região de um desafio único, que é o projeto Faro Capital Europeia da Cultura 2027. Tem sido, enfim, uma viagem difícil, mas proveitosa. A cultura, articulada com a oferta turística, gera riqueza, emprego e progresso, além de fortalecer as identidades. E, acima de tudo, reduz a ignorância, apela à tolerância, fomenta a paz e gera felicidade. Nestes dias conturbados e de incerteza no futuro, continuará a ser uma das peças-chave para recuperarmos a normalidade da nossa vida, seja lá o que isso significa. E é por essa via um dos pilares mais sólidos da recuperação económica e da promoção das nossas cidades e da nossa qualidade de vida. Os Anais de Faro, que hoje se apresentam, são efetivamente um dos pilares dessa estratégia. Desejo que sirvam da melhor forma tanto os leitores de hoje como os de amanhã. E antes de me despedir de todos, queria deixar aqui 2 convites. Um para participarem às 18h30 no Museu Municipal da apresentação do catálogo da exposição do entalhador e escultor farense Manuel Martins, algo que merece ser visto. E o outro, deixar aqui, em meu nome e em nome do professor Guilherme de Oliveira Martins, o convite para daqui a um ano estarmos a publicar novos anais do município. Muito obrigado a todos.